Abra sua Bíblia, irmão, por favor, no texto de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Nós vamos ler todo esse capítulo, que é bem conhecido, a história, porque acho que desde pequeno, né, quem é criado na igreja, lida com essa historinha aqui do Daniel. Daniel foi um profeta na Babilônia, e a gente tem estudado aqui nos cultos da noite, desde Isaías, Jeremias, Ezequiel, agora Daniel. Estudado sobre a vocação profética da igreja a partir desses profetas. E a gente vai ver aqui Daniel, capítulo 6, vou convidar você para ler esse texto aqui. Vamos ler de forma alternada? Pode ser? Mas leia aí com bastante força, vê se tem alguém perto de você sem Bíblia, para ninguém ficar de fora, tá bom? Dessa leitura. Daniel capítulo 6, ele diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito que todo homem, que por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e um interdito. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração.
Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Ele livra, Ele salva, Ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, lemos aqui a Tua palavra. Ela é viva e eficaz. Nos abençoa, Senhor. Ilumina-nos. Dá-nos, Senhor, o poder do Teu Espírito, a graça do Senhor, a alegria da Tua salvação. Ó Senhor, vem sobre nós em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos estudado aqui a vocação da igreja a partir dos profetas, e o ponto de partida é de que a vocação dos profetas no Antigo Testamento é nossa. É nossa não enquanto pessoa apenas, mas é nossa enquanto comunidade, de tal maneira que todos nós, o corpo de Cristo, somos a voz profética de Deus aqui na terra. E quando olhamos para o chamado de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel e de todos os outros profetas, nós podemos entender também o nosso chamado e a nossa vocação aqui na terra, no mundo que nós vivemos, na cidade grande de Recife, no século 21, num tempo assim extremamente tecnológico, uma cidade extremamente cosmopolita, numa velocidade assim imensa da vida que nós estamos envolvidos, muitas vezes até atribulados, mas nós estamos aqui com um foco, com uma missão, nós estamos aqui com um propósito, e olhar para os profetas, além de ouvir as suas profecias e aquilo que eles falaram a respeito de Deus,
aquilo que eles falaram a respeito do povo, as denúncias que eles fizeram e também aquilo que eles falaram a respeito da promessa futura do reino e do evangelho. Nós estamos olhando aqui para os profetas a partir da vocação que eles tiveram no contexto que eles viviam lá naquela época. Daniel vivia na Babilônia. Não era fácil a vida na Babilônia. Como não é fácil a vida para nós aqui que vivemos no século 21. Daniel teve um chamado. O chamado de Daniel foi adorar a Deus, adorar ao único Deus, adorar somente ao Senhor e não se curvar diante dos ídolos, diante da Babilônia, diante dos valores, diante dos poderes que Daniel recebeu lá na Babilônia. Adorar a Deus, permanecer adorando a Deus e não se curvar diante de Mardoqueu ou diante de todos os ídolos e deuses que governavam aquela terra que, pelo seu próprio nome, já traz para a gente toda uma carga espiritual. Babel, a terra da confusão. Babel, a terra da autonomia e da independência de Deus. Babel é a terra dos homens que constroem uma torre para fazer o seu nome célebre sobre a terra. Babel é a terra da confusão, da autonomia, da independência de Deus. Babel se constrói ao longo da história da humanidade, não somente no Antigo e no Novo Testamento, mas hoje ainda Babel continua se constituindo em todos os povos, em todas as eras. Mas Babel vai cair quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Apocalipse capítulo 18 diz para a gente: caiu a grande Babilônia. Só que nós vivemos nela. Nós não somos dela, mas vivemos nela. Nós não somos desse mundo, mas vivemos nesse mundo. Nós estamos na Babilônia, mas somos de Jerusalém. Nosso coração, a nossa alma, a nossa expectativa, a nossa esperança não é a Babilônia. Não são os valores e construções humanas, mesmo que elas sejam poderosas, a arquitetura linda, mesmo que elas sejam assim prósperas financeiramente, mas os nossos olhos e o nosso coração não foram chamados para estar na Babilônia, mas em Jerusalém, na promessa, na graça, na salvação, na esperança da vida eterna, na nova Jerusalém que vem abraçar a terra e fazer nova todas as coisas. É assim que Daniel está lá envolvido na Babilônia. Mas às vezes a gente olha para trás e lê e acha assim uma história muito bonita, mas não consegue perceber como eu e você estamos envoltos nessas mesmas crises que Daniel passou lá atrás. No reino da Babilônia, nos ídolos que já têm outros nomes. Não é mais Nabucodonosor, não é mais Babilônia, não é mais Mardoqueu, não é mais Moloque, não são mais esses nomes e esses deuses, mas eles criaram outros nomes, outras roupagens, outras caras, mas continuam sugando, continuam iludindo, continuam atraindo a gente, mexendo com a nossa alma para que a gente possa ser atraído e viver a vida na Babilônia como se fôssemos da Babilônia, enquanto que na verdade nós não somos da Babilônia. Daniel está envolto, e não somente como um morador comum, mas Daniel faz parte do alto escalão da Babilônia. E mesmo fazendo parte do alto escalão da Babilônia, sabe o que acontece? Daniel não se curvou, não abriu mão da sua fé, não abriu mão do seu Deus, não abriu mão da sua caminhada. A gente acostumou a fazer a vida da gente da seguinte forma: tentar conciliar coisas, conciliar os valores de Jerusalém com os da Babilônia, conciliar a vida espiritual com a vida secular, para trazer um outro elemento, conciliar uma vida espiritual e uma vida mundana. A gente aprendeu a religião, a vida, até mesmo a vida com Deus, dessa maneira. É meio que uma dialética. Há uma tese, uma antítese e uma síntese.
Então você vive uma vida espiritual no domingo. Durante a semana você vive uma vida qualquer, mundana, faz o que quer da sua vida. E no final das contas, isso aí vai dar um conjunto, vai dar uma síntese, porque você quer andar com Deus, você quer viver com Deus, você não quer abrir mão da igreja, você não quer abrir mão dos princípios familiares que aprendeu desde pequeno, mas não consegue se render completamente a Deus e vive muitas vezes um sincretismo, nessas misturas e na tentativa de equilibrar e fazer conciliar a sua fé com os valores do mundo e com os valores do diabo. A sua vida com Deus, o reino de Deus, com o reino do maligno e com o reino desse mundo e com o reino do nosso próprio coração egocêntrico. A gente tenta fazer isso na vida da gente, mas o fato é que nossa vocação não é uma vocação para equilibrar coisas, para que elas deem certo no final. A nossa vocação ela é muito clara. A nossa vocação aqui no mundo, ela diz respeito a uma mensagem que é totalmente contrária, totalmente diferente, totalmente contracultural, totalmente subversiva a todos os setores, a todos os valores, a todas as expressões dessa terra. Todas. Eu e você não precisamos nos apegar, não precisamos nos misturar com nenhuma ideologia e com nenhum pensamento e com nenhum estilo de vida e com nenhuma cultura desse mundo. Porque nós já temos o reino, nós já temos o Evangelho e o Evangelho é suficiente para todas as áreas e todos os setores da nossa vida. O Evangelho é suficiente para formar a nossa mente e coração e nos preparar para todo tipo de vida aqui na terra. Mas quando somos enviados a esse mundo, não somos enviados para ser qualquer pessoa, mas enquanto andamos, enquanto convivemos, enquanto conhecemos pessoas, conversamos, fazemos reuniões, almoços, cafés, enquanto a gente está vivendo a vida aqui na Babilônia, o tempo inteiro há uma mensagem sendo proclamada, e essa mensagem é totalmente diferente do reino da Babilônia. É antitética. Não é uma síntese, mas é uma antítese. Você já pensou se o seu patrão chega no emprego e diz assim: fulano, se você orar 3 vezes por dia, eu vou duplicar o teu salário. Vou fazer que nem pastor neopentecostal. Quem crê, diga amém. Já pensou? Vou duplicar o teu salário. Agora 3 vezes por dia você vai orar de joelho aqui nessa salinha. Já pensou o fubá fizesse isso comigo, hein? Eita Deus. Brincadeira, tem nada a ver com o fubá. Já pensou, irmão? Já pensou, alguém chega para você e diz assim: se você orar e buscar a Deus, eu vou colocar você no lugar mais alto que existe aqui nessa empresa. Mais alto que existe aqui nesse país, mais alto que existe aqui nesse império. Apenas se você orar 3 vezes ao dia, você vai crescer e prosperar. Diz aí que negócio de Deus, não é não? Só que o que aconteceu com Daniel foi o contrário. E o que estava em jogo aqui em Daniel não era simplesmente um emprego, não era simplesmente um salário mínimo, ou 2 ou alguns. O que estava em jogo aqui com Daniel não era as férias que ele ia ter, ou a viagem que ele queria fazer, ou o compromisso que ele tinha firmado. O que estava aqui em jogo com Daniel não era a casa própria que ele tanto sonhava, e ele estava trabalhando para comprar, ou até mesmo seu casamento, que ele está se matando de trabalhar para poder ter dinheiro e casar. Não era isso não. O que estava em jogo aqui com Daniel é que havia uma cova cheia de leões famintos, que estavam esperando por ele, se ele inventasse de orar, buscar a Deus. Mas veja que coisa louca, porque o livro de Daniel, assim, do capítulo 1 ao capítulo 6, ele vai seguindo uma ordem cronológica. A partir do capítulo 7, você tem uma série de visões no livro de Daniel. A gente, semana passada, estava conversando aqui em Ezequiel,
mas para olhar para Daniel a gente tem que voltar um pouquinho na história. Daniel foi para a Babilônia na primeira leva de gente que saiu lá de Jerusalém. Daniel era um adolescente. Daniel não tinha 18 anos, irmãos. Era um adolescente. Se tivesse 18 anos, era muito. Daniel foi na primeira leva. Quando Nabucodonosor veio da Babilônia guerrear contra o Egito, ele destruiu, venceu o Egito no ano 605 a.C., numa batalha chamada Batalha de Carquemes. E quando Nabucodonosor destruiu lá e derrotou o Egito, que ele está voltando para a Babilônia como grande general vencedor, Nabucodonosor passa por Jerusalém e leva cativo. Ele destitui o rei de Jerusalém, chamado Jeoaquim, e leva cativo já uma leva. E essa primeira leva que ele vai tirar de Jerusalém é justamente uma leva de jovens promissores, inteligentes, sábios, que têm futuro, que têm potencial, que podem ir para a Babilônia e se desenvolverem na Babilônia. Entre Daniel e Ezequiel é aproximadamente 8 anos de história do que a gente trabalhou semana passada aqui. 8 anos mais ou menos. Mas está lá Daniel, capítulo 1, mostra para a gente. Daniel tinha mais 3 amigos que tiveram o nome trocado também. Sadraque, Mesaque e Abednego. Está lá os 4 no meio de um bocado de outros jovens promissores lá na Babilônia. E o projeto da Babilônia com aqueles jovens era muito claro. Como é hoje o mesmo projeto com os nossos jovens e adolescentes. E por causa disso, muitos de nós adultos já estamos perdidos na nossa fé. O projeto é o mesmo. Daniel capítulo 1 diz que eles deveriam comer a comida sacrificada ali aos ídolos. Daniel diz, não vou comer esse negócio. Não vou comer. Eu passo fome, eu vou ficar com fome, mas eu não vou comer. Lá em Daniel capítulo 1, o projeto da Babilônia era ensinar a Daniel e os seus amigos a cultura da Babilônia. O pensamento, a ideia, era ensinar para Daniel e os seus amigos toda a história e a cultura da Babilônia, para que eles não se identificassem mais com a história do povo de Deus, mas ganhassem ali uma nova história na Babilônia. O projeto é o mesmo, é um projeto educacional, cultural, como é hoje com a vida da gente. Seja lá no ensino médio, fundamental, ou até mesmo no MBA que a gente vai fazer na vida. É o mesmo projeto. É educacional, é incutir na sua cabeça os valores da grande confusão, da grande Babel, que tem como projeto tornar o meu nome e o seu nome célebres sobre a terra. Está lá Daniel, na Babilônia, aprendendo a cultura e a língua dos caldeus. Mas Daniel e seus amigos, ainda adolescente, está dizendo assim, não vamos comer esse negócio, não vamos nos curvar a esses deuses, nós temos uma história diferente na nossa terra. Nós temos um Deus que é único e que é diferente de tudo isso que nós estamos convivendo aqui. O cara lá, o mordomo do rei, diz a Daniel, Daniel, se você começar a passar mal, se você começar a ficar assim, fraco, magro, o rei quando vê, vai botar a culpa em mim e vai me matar. Daniel chega a dizer a ele, faz um experimento, faz uma prova. E o que acontece é exatamente isso. Daniel faz uma dieta ali na Babilônia para não se curvar diante daquela comida do rei. Mas Daniel vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais valoroso na Babilônia, juntamente com seus amigos. Mas o projeto da Babilônia não acaba por aí. Nabucodonosor troca o nome dos caras lá. Daniel, que significa Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. Você acredita que de vez em quando eu tenho que lembrar disso? Porque botaram o meu nome aleatoriamente. Minha família não era cristã. Mas deu certinho, sabe? Bateu certinho. De vez em quando eu tenho que lembrar, Deus é meu juiz. Daniel é Deus é meu juiz. Mudaram o nome dele, Beltesazar. Botaram em Daniel o nome das divindades da Babilônia, Bel. Trocaram o nome também dos amigos de Daniel, como nós conhecemos os 3 amigos.
O projeto da Babilônia, ele vai até o ponto de querer trocar a nossa própria identidade, o nosso próprio nome, a nossa própria história. E quando eu e você, enquanto povo de Deus, perdemos a nossa identidade em Deus, nós vivemos aqui como deuses que têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. É por isso que lemos no início do culto, o Salmo 115, que ele vai dizer assim: tornem-se semelhantes a eles, os que adoram, porque o que o Salmo vai dizer para a gente, que é o que Daniel está lidando aqui na Babilônia, é que eu e você nos tornamos iguais àquilo que nós adoramos. Iguais. E está Daniel lá na Babilônia. Mas Deus deu a Daniel um sonho, ou melhor, um dom. Nabucodonosor tem um sonho, e Nabucodonosor não revela para ninguém o sonho. Mas aí Daniel tem a revelação do sonho. Daniel vai lá porque ninguém conseguiu revelar aquele sonho de Nabucodonosor. Daniel vai lá, revela. Daniel capítulo 2, e aquele sonho vai dizer ao próprio Nabucodonosor que o reino dele tinha prazo de validade, que se levantaria mais outros reinos. E esses outros reinos que se levantariam também tinham prazo de validade. Mas no sonho de Nabucodonosor que Daniel interpretou, Daniel vai dizer: no tempo desse último reino, que é o Império Romano, vai surgir um reino. E esse reino não vai ter fim. Esse reino vai governar sobre céus e terra. Esse reino ninguém vai conseguir destruí-lo. Esse reino vai ser eterno. Daniel está lá diante do grande homem, diante do grande Nabucodonosor, e está dizendo a ele: o teu reino e o teu poder está com prazo de validade, mas há um reino que ele é eterno. Nabucodonosor coloca Daniel à frente, representando todos os chefes e governos da Babilônia. Daniel agora é um grande líder no maior império daqui da terra. E Daniel não precisou se curvar diante de ninguém. Mas sabe o que acontece na vida da gente? Muitos começam bem, mas não terminam bem. Você sabe essa história, não é? Começa bem, mas não termina bem. Quer ver um exemplo? Dieta. Amanhã eu vou começar a minha dieta. Você crê? Dieta. Começo de dieta, vai no supermercado. Compra tanta folha. Alface, crespo, liso, não sei o que, americano, italiano, blá blá blá. Compra lá um bocado de alface. Chega em casa, salada, pepino, e não sei o que, gengibre e tal. Acelera o metabolismo, não toma Coca-Cola, por aí vai. É uma beleza. Vai para o aniversário, fica lá aquela coisa, não come brigadeiro. É um negócio, primeira semana de dieta. E na segunda, na terceira. Eu sei que tem gente que persevera, mas a grande maioria que faz dieta, já fez dieta na vida, sabe como é. Começamos bem, mas não terminamos bem. Um esporte é assim também. Uma corrida, um jogo, uma coisa que a gente vai começar, de repente, no meio do caminho a gente desiste. A gente abre mão, a gente está cansado, a gente não aguenta mais. Muitos começam bem, mas não terminam bem. Muitos fazem isso até com cursos universitários, entram animados, estão doidos para entrar na faculdade, mas quando está ali no segundo, terceiro período, estão doidos para ir embora. Alguns até vão embora porque não aguentam mais. Começaram bem, estavam animados no início, mas no meio do processo desanimam. O fato é esse, é que muitas vezes nós começamos bem e não terminamos bem. Agora você imagina Daniel com aproximadamente 85 anos de idade. É muita idade, irmão, não é não? Hoje aqui não tem ninguém com essa idade. Ninguém. 85 anos de idade. Graças a Deus eu conheço 80% aqui. E sei que não tem. Eu também não tenho, apesar de estar meio acabado.
85 anos é muita idade, irmão. Agora você imagina Daniel com 85 anos, conviveu durante os 70 anos de cativeiro babilônico, e ele não viveu mal na Babilônia. Ele não viveu mal. Deus, com a sua boa mão, fez Daniel prosperar. Daniel prosperou e era a voz de Deus diante de Nabucodonosor e diante dos seus filhos também, que assumiram o governo da Babilônia. Daniel era muito inteligente. Seus amigos também foram até para a fornalha de fogo e não se queimaram. Daniel tem uma história longa com Deus. Daniel tem uma vida com Deus. Você tem aí 85 anos de história com Deus. O que acontece é que, muitas vezes na vida da gente, nas transições que nós fazemos na vida, da criança para o adolescente, do adolescente para o jovem, do jovem para o adulto, do adulto que casa, do adulto que não casa, do adulto que casou e agora tem filhos, dos filhos, os filhos que agora foram embora, e o adulto está ficando já numa outra fase da vida, os 40, os 50, chegou na vida, na boa idade, são idosos, 60, 70. Todas essas transições que nós fazemos na vida, cada uma delas envolve alguns tipos de perigos diferentes com a nossa história. Mas todos esses perigos, nessas transições que nós vivemos na vida da gente, de respeito à mesma questão. A questão é se eu e você vamos continuar adorando e nos deleitando no único Deus, no único Senhor, numa única história que é a história de Deus em nosso coração, ou se vamos abrir mão de Deus e nos curvar diante dos ídolos da nossa era. Como muitos têm feito. Quando saem da adolescência, do melhor momento da vida espiritual para a juventude, esfriam e se perdem, porque começaram a acreditar no projeto da Babilônia, que está sendo ensinado lá na faculdade, no trabalho, no mercado. Muitos que começam a ganhar um dinheirinho, agora estou ganhando meu dinheirinho, e acham que são independentes e autônomos e podem viver a vida do jeito que quiser. E perderam aquela fé, aquele ânimo, aquele poder de Deus agindo na alma ainda hoje. Muitos que vão ficando mais velhos e começam a pensar que a vida espiritual é coisa do passado, é coisa lá de trás. Torna-se uma nostalgia espiritual, porque não consegue mais ouvir a voz de Deus hoje, apenas tem lembrança do passado, muitas vezes bem longínquo na nossa história de vida. Mas você imagine agora Daniel, com 85 anos de idade aproximadamente, passou durante os 70 anos quase do cativeiro babilônico, vivendo lá no palácio do grande Nabucodonosor. Agora o palácio do Nabucodonosor foi destruído, foi tomado, a Babilônia foi derrotada por um outro império, uma outra força militar, chamada Império Medo-Persa. Daniel no Império Medo-Persa ainda está prosperando. Você sabe, estudou lá no primeiro ano do ensino médio, que o Império Medo-Persa distribuiu o reino em sátrapas, com sátrapas. Haviam 120, dos quais havia alguns que eram chefes. E a Bíblia vai dizer para a gente aqui que Deus fez Daniel chefe sobre eles. Daniel se fez chefe sobre todos aqueles sátrapas do reino. E a Bíblia vai dizer para a gente que Daniel fez isso, não foi porque ele fez jeitinho, não é porque ele tinha um QI, uma pessoa que indicasse ele, não é porque ele era de uma família tal ou de uma família tal, não é porque ele tinha alguma coisa especial na história, porque ele tinha dinheiro e podia comprar algum... Não, nada disso. A Bíblia diz que ele se tornou o chefe de todos aqueles sátrapas, porque ele era um homem fiel e ele era um homem de espírito excelente, íntegro. Ele era um homem de um espírito inabalável, extraordinário, forte sobre a terra. Mas isso com 85 anos de idade, você tem Daniel aqui, sem querer esmorecer, sem estar pedindo aposentadoria, sem estar pedindo aquilo que ele merece da vida, sem estar chorando as lamúrias da nossa história. Daniel está dizendo aqui, e eis-me aqui. E o testemunho que se tem de Daniel é esse. É um homem crente,
é um homem fiel, é um homem de espírito inabalável, forte, e vai se colocar como o líder chefe de todos os sátrapas daquele reino lá na Babilônia. Mas 85 anos não é pouca coisa, e são muitas experiências. Muitas vezes eu e você nos perdemos por muito menos, muito menos nos perdemos, por muito menos dinheiro, porque Daniel era rico, vivia no ambiente mais rico daquela época, por muito menos. Abrimos mão do Senhor e da nossa caminhada de fé por muito menos. E sabe o que mais? Começamos a achar que merecemos coisas. E não é só quem está idoso que acha que merece, não. Nós hoje somos uma geração de mimimi, que tem um bocado de menino de 10, 15 anos que acha que merece um bocado de coisa, cheio de reivindicação, de 20, 30 também. Achamos que merecemos ser bem tratados, achamos que merecemos isso, merecemos aquilo outro. E quando não, estamos com o coração tão tomado pela Babilônia e tão pouco tomado pelo reino, por Jerusalém. Daniel não se curvou. Daniel não se curvou diante dos deuses. Daniel perseverou. Os caras, os sátrapas daquela época, disseram: rapaz, é difícil pegar esse cara. Difícil. Ele não liga para dinheiro, ele não está afim de fazer nenhuma coisa por debaixo do pano, esse cara não faz corpo mole. É difícil pegar esse cara não fica de conversinha com um e com o outro contra o rei. Daniel trabalhou com Nabucodonosor e agora está trabalhando com o rei do Império Medo-Persa. Não tem esse negócio. Daniel não está trabalhando para um homem, nem para um reino, nem para uma cidade, nem para um governo. Daniel está trabalhando para o Rei da Glória, dentro da Babilônia, com reis diferentes, com impérios diferentes, culturas diferentes, mas ele continua trabalhando para o Rei da Glória. E Daniel é um grande funcionário público, um funcionário público do alto escalão, mas é difícil. Na Lava Jato não tem o nome de Daniel em nada. Não dá para pegar esse cara, como é que a gente vai fazer? E aí a turma disse: rapaz, tem um jeito. A gente vai lá no rei e diz ao rei que num período de 30 dias, ninguém pode orar, ninguém pode buscar nenhum outro Deus. E no Império Medo-Persa, se o rei batesse o martelo e colocasse o seu selo no seu anel, acabou-se. Não tinha como revogar. O rei faz aquele edito lá e diz: quem se curvar, vai para a cova dos leões. A Bíblia diz para a gente, conforme nós lemos, que Daniel, por 3 vezes ao dia. Daniel não fez isso para se amostrar, não. Porque o que esperava por Daniel era a cova dos leões, não era o salário duplicado. Não era uma promoção, era a cova de leões. E o texto diz para a gente que Daniel fez isso como era de costume. Era do seu costume orar. Era do seu costume buscar a Deus. E está aqui um bom caminho para o nosso coração. Porque se queremos viver na Babilônia com os olhos fixos na Nova Jerusalém, a única maneira de nós podermos oxigenar a nossa alma é buscando a Deus. Lendo a Bíblia e orando, irmãos. Sabe o que está acontecendo hoje? O pessoal está escutando pregação de tudo que é pastor no YouTube, nos podcasts da vida. No carro, na cozinha, enquanto lava a louça, enquanto almoça. Está ouvindo pastor de Recife, do Brasil, do mundo, de tudo que é canto. Mas não para abrir a Bíblia e orar. E aqui está o segredo que faz com que Daniel, mesmo aos 85 anos, não está se curvando diante dos deuses.
O segredo é simples. Jesus falou sobre esse segredo lá no Sermão do Monte. Ele disse: vai no secreto do teu quarto, fecha a tua porta, ora. Porque Deus que vê o secreto vai te recompensar. E você diz: agora eu vou orar, porque Deus vai me recompensar, não é? Mas veja, a recompensa da nossa vida com Deus é o próprio Deus. Não tem outra recompensa. E a recompensa já nos é suficiente, porque Deus, como recompensa, já nos basta para tudo. Amém ou não? Deus é a recompensa. Daniel está lá 3 vezes ao dia. E ele não somente ora, tem uma coisa que ele faz de propósito. Ele ora agora voltado para Jerusalém. Porque Daniel está dizendo ali para aquele povo que mesmo como um bom funcionário público, mesmo como um bom empregado, mesmo como um bom trabalhador, mesmo um homem idoso aos 85 anos, mas ele continua, mesmo dentro da Babilônia ou lá no Império Medo-Persa, ele continua dizendo que o seu reino, que a sua vida não pertence àquele mundo, pertence a uma outra história, a um outro Deus, a uma outra aliança que não aquela. Por causa disso, Daniel é colocado na cova dos leões. O rei fica chateado, triste, mas não tem como voltar atrás. Vai lá, joga Daniel na cova dos leões, fecha com a grande pedra, sela aquele pacto, aquele compromisso que ele fez com os sátrapas, e Daniel agora está posto na cova com um bando de leão faminto. E a história você sabe. Talvez você não saiba que quem entrou naquela cova para fechar a boca dos leões foi o próprio Cristo, foi o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, que muitas vezes apareceu no Antigo Testamento para trazer salvação. O anjo do Senhor que esteve lá na fornalha de fogo, tomando sobre si todo aquele fogo para que os 3 homens saíssem ilesos dali de dentro. Foi o mesmo anjo do Senhor que esteve lá na cova com Daniel, fechando a boca dos leões, tomando sobre si o que era nosso, tomando sobre si o castigo que nos traz a paz, tomando sobre si as nossas dores, as nossas angústias, tomando sobre ele. Fecha a boca dos leões, Daniel sai dali, o rei vai no outro dia lá, meio que esperançoso. Será que alguma novidade aconteceu? Daniel está lá, Vivinho da Silva. Ó rei, vive eternamente, é o que Daniel fala para o rei. O rei fica muito feliz com aquilo, pega a turma que queria jogar Daniel na cova dos leões e manda no lugar de Daniel. O juízo de Deus fica evidente ali no Império Medo-Persa, a mão de Deus que salva o seu povo e a mão de Deus que pune os ímpios da terra. E o que prevalece a partir dessa história é que Daniel, lá no Império Medo-Persa, como foi na Babilônia, tem um testemunho a dar. Ou melhor dizendo, as pessoas têm um testemunho sobre Daniel. E o testemunho não é sobre Daniel. Não é que Daniel é legal, é um cara ético, trabalhador. Não é que Daniel é um cara esforçado. Não é que Daniel é um cara desenrolado. Não é que Daniel é um cara proativo. Não, não é isso. O testemunho que se tem não é sobre Daniel, mas o testemunho que se tem é a respeito do Deus de Daniel. O Deus de Daniel que fica evidente lá naquele povo que era ímpio, que não conhecia Deus de verdade. Fica evidente ali que o Deus de Daniel é o Deus que sara, é o Deus que salva, é o Deus que livra, é o Deus que é bom, é o Deus que rege o universo, é o Deus que é presente e poderoso até mesmo para fechar a boca dos leões e nos livrar de todo o mal aqui na terra. O Deus de Daniel é que fica evidente diante de uma terra, de uma nação completamente perdida e idólatra, com os valores da Babel, vejam o que fosse no Império Medo-Persa. E o que acontece com Daniel é que a mão do Senhor foi com Daniel e ele prosperou. É assim que o texto termina para a gente. Não sabemos como Daniel morreu, mas o texto termina dizendo para a gente que Daniel, naquele império, naquele governo, primeiro rei do Império Medo-Persa, Daniel governou, Daniel prosperou.
E o relato da prosperidade de Daniel não é por causa do currículo de Daniel, não é por causa das competências que ele tinha, não é por causa da experiência que ele tinha, mas Daniel prospera na Babilônia por causa da mão do Senhor que está sobre ele. Agora não pensa que você vai fazer um caqueado gospel, vai fazer um comportamento evangélico lá na sua empresa e você vai prosperar. Não estamos falando disso. Estamos falando de um coração excelente, completamente entregue a Deus, completamente adorador do Senhor, para que não se renda, não se venda aos deuses da nossa era. Estamos falando de um Deus que conhece o mais profundo do nosso coração e não somente o comportamento. Que, por sinal, comportamento evangélico no mercado de trabalho é péssimo. Você sabe disso. É péssimo. Mas Daniel está vivendo ali num período tão difícil da história. E o que faz ele prosperar é a mão do Senhor. Não são seus títulos, não é sua experiência, não é o seu sobrenome, não é o seu dinheiro. A mão do Senhor faz Daniel prosperar. Na Babilônia, no Medo-Persa, em qualquer reino, porque o reino que Daniel faz parte não é desse mundo. O reino que Daniel faz parte venceu todos os reinos da história. O reino que Daniel faz parte é o reino que foi prometido desde lá do Jardim do Éden, a partir do nascimento da mulher, que nasceria um descendente que pisaria a cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. O reino que Daniel pertencia, foi o reino que o Egito não conseguiu destruir, os filisteus não conseguiram destruir, os sírios não conseguiram destruir, os assírios não conseguiram destruir, a Babilônia não conseguiu destruir, o Império Medo-Persa não conseguiu destruir, a Grécia não conseguiu destruir, Roma não conseguiu destruir, e nenhum Deus, e nenhum poder, e nenhuma força desse mundo, nesses últimos 2000 anos, conseguiram destruir esse poder e esse reino que Daniel fazia parte, que eu e você fazemos também. Porque o reino de Deus não tem fim. Não tem fim. Jesus fechou a boca dos leões para que eu e você vivêssemos na Babilônia, ou no Medo-Persa, ou em qualquer lugar desse mundo, mas com um coração que não se rende, que não se vende, que não vende a sua alma aos deuses desse século. Mesmo que eles prometam para a gente dinheiro, aprovação, poder, conforto, controle, satisfação, mesmo que ele prometa para você até mesmo estabilidade. Mas como um bom funcionário público, Daniel sabia que a estabilidade daquele reino tinha prazo de validade. Mas o reino de Cristo, ninguém poderia destruir. Ninguém vai conseguir destruir, pelo contrário, quando Jesus Cristo voltar, o reino da Babilônia vai cair e o reino de Deus vai se estabelecer na terra por completo, para que eu e você possamos viver uma vida plena e abundante da presença de Deus aqui na terra. Porque o reino do Senhor não tem fim. Mas Daniel buscou ao Senhor. Daniel buscou ao Senhor. Daniel foi salvo pelo Senhor Jesus. Daniel viu a mão do Senhor sobre ele. Daniel prosperou. E não se rendeu. O chamado de Daniel é o nosso. O pastor Tim Keller tem uma frase dele que eu acho muito interessante. Ele diz assim: o maior pesadelo do viciado em aprovação é a rejeição. São os deuses da nossa era. O que está viciado em poder é a humilhação. O que está viciado em conforto faz tudo para não sofrer. O que está viciado em controle
é a incerteza da vida. O fato é que eu e você estamos envoltos, há muitos deuses na nossa era, no tempo da modernidade. Seja ele o controle, o conforto, o poder, a aprovação, o medo de errar, o medo de ficar sozinho, o medo de não ter dinheiro, o medo de não ter como sustentar os filhos, e por muito e muito e muito menos do que uma cova cheia de leões, eu e você temos rendido o nosso coração e vendido a nossa alma aos deuses da nossa era, enquanto que Deus enviou o seu Filho para rasgar o seu corpo numa cruz, para que eu e você pudéssemos ser crucificados com Ele e ressuscitados com Ele para uma vida em glória, mesmo aqui na terra, adorando ao Senhor e vendo a boa mão do Senhor conduzindo a minha vida e a sua vida, seja para ocupar o alto escalão de um império, ou mesmo para varrer e lavar o chão de uma rua. Mas o Deus é suficiente para todas as situações que nós podemos passar. Vamos orar, se puder fechar os olhos. Deus abençoe muito a sua vida, a minha vida, eu preciso tanto do Senhor. Feche os olhos. Não fica lembrando de Daniel, não. Não fica lembrando de um Daniel com 85 anos sendo fiel a Deus. Mas lembra do dia que Jesus livrou você da boca dos leões. Olha para Jesus. Olha para Jesus. O dia que Jesus livrou você da boca dos leões e salvou a sua vida, para que a gente possa viver em novidade de vida e fidelidade ao Senhor. E ora, quem sabe até entregar a vida a Jesus. Você está morto, está vivendo uma vida em pecado, longe de Deus. Você pode, nesse momento, dizer ao Deus que está presente aqui: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti, eu quero ser salvo da boca dos leões, que não são apenas físicos, mas Deus enviou o seu Filho para salvar a mim e a você do poder das trevas, do inferno, e nos dar uma nova vida. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas talvez você possa orar ao Senhor, dizendo: Deus, restabeleça a minha vitalidade espiritual. Eu não tenho mais nem lido a Bíblia faz tanto tempo. Não tenho orado, tenho vivido aqui como se o meu reino fosse a própria Babilônia, apático, morto, superficial, fraco, frio e muitas vezes até com o coração duro, porque já se tornou insensível à imagem e semelhança dos deuses da nossa era. Você pode orar ao Senhor e dizer: Deus, liberta o meu coração. Toca fogo na minha alma, Senhor, aviva-me, quebranta-me, Senhor, para que a força do Senhor seja restabelecida, o ânimo que vem do Teu Espírito, a alegria que vem da Tua salvação, para que a gente possa viver as transições da vida, mas nunca perder de vista que Deus é maior, que Deus é tudo para nós, que Deus é suficiente e que Deus é o nosso bem maior, é o nosso maior tesouro, é a nossa maior riqueza. E o Senhor enche a nossa alma nessa noite aqui. Ó Deus, o Senhor é Deus soberano, forte e poderoso. Nós nos curvamos diante de Ti, Pai. Queremos entregar ao Senhor a nossa vida, entregar ao Senhor o nosso coração, Pai. Deus, posso falar por mim aqui, talvez alguns irmãos vão me acompanhar também. Eu não quero, Senhor, perder o meu coração para a Babilônia. Eu não quero, Senhor, me curvar diante dos deuses da nossa era, da aprovação, do dinheiro, mamon, dos valores, da cultura, dessa Babilônia que nós vivemos, Senhor.
Desde aquele dia que o Senhor me salvou, me libertou da boca dos leões, até o dia que o Senhor me levar para estar contigo, Senhor, eu quero viver em fidelidade, em lealdade, Senhor, em ânimo, em alegria, em força e poder, Senhor. Mesmo que seja para perder o que for, mas Deus, toma a minha vida nas tuas mãos, Senhor, e enche o meu coração, enche a nossa alma dessa esperança, desse livramento, dessa salvação que só vem de ti, Pai. Ó Senhor, aviva-nos a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.